Qual é, tricolor, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. E no vídeo de hoje, além de falar do pré-jogo, né, entre Fluminense e Once Caldas, que acontece às 9h30 no Maracanã, vamos falar sobre outras coisas. Renovação do Ganso, provocação de vascaíno e possível ida do Alexander ao Botafogo. Mas antes de você saber de tudo isso, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo, comente, porque é sempre importante, né? E bom, segue o Qual Tricolor em todas as redes sociais, beleza? Não perde tempo, tá tudo aqui na descrição. Ah, e se você quiser algum produto personalizado, minha loja também tá aqui na descrição, valeu? Então, chega de perder tempo e vamos embora. Então, galera, vamos deixar esse clima do jogo de amanhã pro final. Vamos falar primeiro das outras notícias. Bom, primeiro o Fluminense ganhou, né, do Vasco de 2-1 no jogo emocionante, teve pós-jogo aqui no canal. E depois desse pós-jogo, o Fluminense fez várias provocações, principalmente zoando o Ryan, que zoou ali o Fluminense, né, fazendo C em alusão à Série C. E o Fluminense foi e provocou. E muitos vascaínos e até outros... Não vi tantos rivais, outros rivais, na verdade, mas vi muitos vascaínos falando, ai, caiu na pilha, ó, entrou na mente. E eu acho o seguinte, cara, se você zoa alguém, decorrência a algum jogo, algo específico, se você depois perde, você tem que aceitar ser zoado. Eu lembro que teve uma vez que eu tava jogando FIFA e o nego tava me zoando durante o jogo inteiro. Chegou no finalzinho do jogo, eu meti 1-0, ganhei do cara e perturbei ele ficou bolado comigo até hoje. Por quê? Porque isso acontece, a zoação faz parte do game, faz parte do jogo, você tem que, se você tá disposto a zoar, igual ele falou lá, né, na entrevista, que ele bancou, que ele faz isso desde a base, apesar dele perder uns pênaltis aí, né, contra o Fluminense na base, aparentemente ele não bancou muito, porque ele ficou meio bolado, né, quando zoaram ele presencialmente, e os vascaínos também, né, então sentindo isso, eu sentiria mais a situação do meu time na tabela. Mas, enfim, eu acho que isso é normal do jogo. Quando o Fluminense perder pro Vasco, se perder esse ano, se perder no outro ano, vai ser zoado muito, do mesmo jeito que foi nas últimas vezes. Tá tudo bem, faz parte do futebol e é isso, e segue o jogo. Saindo de um rival e falando do outro, vamos falar agora do Botafogo. Potifari se classificou, né? Se classificou aí, conseguiu ganhar de 1-0 e ir para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que o empate já eliminava eles, já levava eles para a Sul-Americana. E por que eu tô falando do Botafogo? Bom, porque algumas pessoas, alguns repórteres, estão dizendo que o Botafogo tem interesse no Alexander, aquele mesmo, lembra? Amigo do John Kennedy, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Ele chegou a ser campeão da Recopa, eu não lembro. Mas enfim, ele tava no elenco, ganhou a Libertadores com a gente, tá jogando bem lá fora, no Al-Ahly, e aparentemente o Botafogo dá interesse. Eu não acho impossível, levando no fato que o Botafogo tem dinheiro, levando em conta o fato de que o Botafogo é uma espécie de satélite, então é uma ponte mais fácil para jogar na Europa, né? Mais fácil do que seria no Fluminense, provavelmente, se a proposta não for boa. Geralmente tem sido assim, né? Quando a proposta não é boa pro Fluminense, não tem costumado vender. Tu vê que o John Arias ficou, tu vê que o Nino ficou por um bom tempo ainda no Fluminense. A proposta não tinha sido boa. Eu, particularmente, tô começando cada vez mais a relevar jogadores indo para rival, até por conta que o dinheiro fala muito alto. A mesma coisa, ele é um trabalhador normal. Eu com um treinador já sou assim, né? Apesar de, às vezes, ficar um pouco bolado e tal, tipo Abel, Diniz, próprio Renato Gaúcho, quando foi pro Flamengo. Eu entendo, faz parte do game, se for para lá, azar para ele, e se ele voltar para cá, bom, não sei nem se ele teria vaga, para ser sincero. Mas, enfim, não é nada certo ainda, é só especulação. Se a gente souber de alguma coisa, a gente volta aí e anuncia para vocês. E falando em anunciar, vamos falar de Paulo Henrique Ganso. Algumas notícias, né, sondam que ele já tá para renovar, porém, ele quer um contrato de 3 anos, lembrando que são boatos que estão rolando, né, nada de concreto ainda, e que o Fluminense queria 2 anos. Eu, particularmente, acho que 2 anos já tá bom o suficiente pro Paulo Henrique Ganso. Tudo bem que ele tem apenas 35 anos, mas o estilo de jogo dele não é de muita mobilidade e tal, e ele já não tem muita, apesar de compensar e muito com a genialidade dele. Eu gosto muito do futebol do Paulo Henrique Ganso. Agora, será que daqui a 2 anos ele ainda vai conseguir manter isso? Que a habilidade dele ainda vai conseguir suprir o físico, que às vezes não se destaca tanto? Bom, eu não sei. Na dúvida eu faria um contrato de 2 anos, e se o Ganso faz tanta questão de um contrato de 3 anos, acho que daria para fazer um de 2 anos com renovação automática por produtividade. Acho que seria justo, seria bom para todo mundo e seria todo mundo feliz. Dito isso, não quero que o Ganso saia, mas acho que vai renovar. Acho que mesmo se ele não topar isso, o Fluminense vai acabar topando 3 anos, talvez dilua em contrato, enfim. Bom, que dê tudo certo. E agora, finalmente, falando do jogo, né?
Que jogo. Sabe nem fazer uma pergunta, irmão? Fluminense enfrenta o Once amanhã no Maracanã, buscando a liderança da Copa, da liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. E o Fluminense complicou, né, sem necessidade, perdeu um jogo aí que não era para perder, e agora vai ter que jogar no tudo ou nada. Jogando no Maracanã, a expectativa é que o público seja bom, pelo menos uns 40 mil, acredito que vá ter lá no Maracanã. E, cara, eu acho que dá Fluminense. O empate não é interessante pra gente, então acho que o Fluminense vai jogar com ainda mais seriedade para não ter chance de ir para um playoff aí, pegar um time que veio da Libertadores, que também são times chatos. A provável escalação é praticamente a mesma do clássico contra o Vasco, que seria ali o Fábio, aí trocar o Samuel Xavier, trocar o Guga pelo Samuel Xavier, o Thiago Silva, junto com o Freitas. Na esquerda voltaria Fuentes, a dupla de volante seria formada por Hércules e Martinelli, e com o Ganso fechando ali um meio campo. E o trio de ataque com o Everaldo ali na centroavança, na direita o Ares e na esquerda o Serna. Provavelmente uma peça ou outra deve mexer. Eu, conhecendo o Renato, imagino que talvez ele mude ali na esquerda, põe o René, achar ele, de repente, sei lá, achar ele mais sólido defensivamente. E talvez ele ponha o Nonato aí, de repente, no lugar do Hércules, se bem que o Hércules jogou bem contra o Vasco, e o Martinelli também. Eu acho que o Fluminense vence, bem do Fluminense atual, né? Ganha de uns 2-0 ali, acho que já estaria de bom tamanho, já seria o suficiente para classificar a gente para a próxima fase da Sul-Americana, até porque disputar os playoffs, que ainda nem tem data aí, né, no nosso calendário, seria bem ruim. O ideal é a gente conseguir vencer, convencer e se classificar já e ir tranquilo pro Super Mundial de Clubes que tá vindo por aí, e a gente vai bolar umas paradas legais. Beleza? Então é isso, galera. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, ativar o sininho, aquela coisa toda que você já sabe. Manda pros seus amigos, é muito importante. E tamo junto. Amanhã tem pós-jogo, não sei se eu vou estar, porque eu tô meio doente, então talvez eu não esteja amanhã, mas vou estar ali pelo chat vendo o que vocês estão comentando com o Michel. Beleza? Então é isso, galera. Um grande beijo, valeu, falou e tchau.